Ulisses foi um dos grandes heróis pan-helênicos da mitologia grega. Ele era famoso por sua coragem, inteligência e liderança. A desenvoltura e as habilidades oratórias de Odisseu foram fundamentais para a vitória grega na Guerra de Troia. Após esse conflito, Odisseu foi o protagonista de muitas aventuras fantásticas em sua Odisseia, a longa viagem de volta para casa em Ítaca. Na mitologia grega, Odisseu era filho de Laertes e Anticlia e do rei de Ítaca, líder dos Falnianos. Casado com Penélope, teve também um filho, Telêmaco. O herói também teve a sorte de receber regularmente a ajuda especial e proteção da deusa Atena. Hesíodo descreve Odisseu como paciente, e Homero na maioria das vezes o descreve como divino, também como igual a Zeus em recursos mentais, e um orador verdadeiramente grande, cujas palavras persuasivas caíam como flocos de neve no inverno. No entanto, o herói não era apenas um pensador, mas também um guerreiro, e sua coragem e destreza na luta são referenciadas no epíteto homérico, saqueador de cidades. Homero também afirma que o nome Odisseu significa vítima de inimizade, sem dúvida em referência ao mal-estar que Poseidon dirigiu contra o herói. A primeira fonte rica de informações sobre Odisseu foi o relato de Homero sobre a Guerra de Troia na Ilíada, em que nosso herói é protagonista. Odisseu esteve envolvido em vários episódios importantes e sua inteligência, conselhos sábios e inteligência provaram ser cruciais para o eventual sucesso grego na guerra. No entanto, Odisseu quase evitou o conflito por completo, pois quando foi chamado por Palamedes, um emissário de Menelau, o rei de Ítaca relutou em deixar sua esposa e família e fingiu ser louco. Isso ele fez de forma convincente arando um campo com um boi e um jumento unidos e espalhando sal nos sulcos. Palamedes não deveria ser enganado e, ao colocar o jovem Telêmaco no caminho do arado, Odisseu foi forçado a desviar e demonstrar que não estava tão louco afinal. Foi Odisseu quem persuadiu o relutante Aquiles a se juntar à expedição grega a Troia. Escondido por sua mãe Tétis, Aquiles foi criado pela família real de Licomedes na ilha de Skyros. No entanto, Nestor, o sábio rei de Pilos, previu que somente com a ajuda do grande guerreiro Aquiles os gregos poderiam esperar conquistar a grande cidade morada de Troia. Assim, o astuto Odisseu foi enviado para persuadir o maior lutador da Grécia a deixar sua esposa e filho e lutar ao lado das forças lideradas pelo rei Agamemnon. Disfarçado de rico vendedor, o rei de Ítaca tentou Aquiles a abandonar seu disfarce de filha de Skyros e revelar sua verdadeira identidade, apresentando uma variedade de belas armas pelas quais o grande guerreiro não conseguiu esconder seu interesse. Com Aquiles também veio seu formidável exército particular, os Mirmidões da Tessália. Odisseu foi mais uma vez escolhido como enviado para persuadir a filha de Agamemnon, Ifigénia, a se juntar às forças gregas em Aulis. Enquanto caçava, Agamemnon matou por engano um cervo sagrado para Artemis e, de acordo com o vidente Calchas, apenas o sacrifício da filha do rei apaziguaria a deusa e permitiria aos gregos uma viagem segura para Troia. Odisseu então viajou para Micenas e prometeu à mãe de Ifigénia, Clitaimnestra, que a garota poderia se casar com Aquiles. Satisfeita com a perspectiva de um genro tão prestigioso, a rainha concordou prontamente. Ao chegar a Aulis, porém, os preparativos já haviam sido feitos para o sacrifício e a pobre menina foi imediatamente colocada sobre um altar. Felizmente, porém, assim que Agamemnon deixou cair sua espada, Artemis teve pena da garota, substituiu-a por um cervo e partiu de Ifigénia para se tornar uma sacerdotisa em Tauris, em um dos santuários da deusa. Os gregos receberam bons vantos e desembarcaram em Troia. Além de um pequeno incidente em que Odisseu e Diomedes emboscaram o jovem Dolon em uma floresta, Odisseu teve pouco a fazer até os estágios finais da guerra. Após a morte de Aquiles, houve uma espécie de disputa sobre quem deveria herdar a magnífica armadura do herói. Odisseus e Telamónia na Ajax encaminharam reivindicações, mas o assunto foi finalmente decidido em uma votação e, com Atena influenciando os procedimentos, Odisseus recebeu as armas e armaduras feitas por Hefesto. Apesar da perda de seu guerreiro talismã, a guerra continuou, mas neste ponto os gregos começaram a empregar um pensamento um pouco mais estratégico para o problema de vencer as muralhas de Troia. O vidente Calchas previu a vitória apenas se os gregos pudessem de alguma forma garantir três coisas.
Estes foram o envolvimento do filho de Aquiles, Neoptolemos, na guerra, as lendárias armas de Hércules, então nas mãos de Filoctetes, tiveram que ser usadas, e finalmente, os gregos tiveram que capturar o Paleition. Esta última era uma estátua sagrada de madeira de Atena, que se acreditava ter caído do céu e sido encontrada por Troas, o fundador de Troia. Os troianos acreditavam que esta estátua lhes dava proteção e poder para que, ao roubá-la, os gregos ganhassem uma grande vantagem na guerra. Odisseu foi o homem que realizou todas essas três difíceis tarefas. Primeiro, ele voltou para Ciros e persuadiu Neoptolemos a se juntar a ele. Então ele foi para Lemnos para pegar Filoctetes e as armas de Hércules. Este último ficou, no entanto, mais do que um pouco irritado por ter sido abandonado na ilha em primeiro lugar, mas acabou valendo a pena todos os esforços persuasivos de Odisseu, pois Filoctetes conseguiu matar Paris com suas flechas mortais praticamente como assim que ele entrou na batalha em Troia. Isso deixou a tarefa 3 a ser cumprida, tirar o Paleition sagrado do coração da cidade. Para encontrar a localização exata da estátua, Odisseu disfarçou-se de mendigo e entrou na cidade sem ser detectado. Uma pessoa reconheceu o infiltrado, porém, e foi Helen, agora casada à força com outro dos filhos de Príamo e ansiosa para retornar à Grécia. Foi ela quem guiou Odisseu até o local do Paleition. Voltando ao acampamento grego com esse conhecimento, Odisseu contou com a ajuda de Diomedes e, na noite seguinte, a dupla mais uma vez invadiu a cidade e fugiu com a estátua. Apesar do roubo do Paleition, a guerra continuou e ficou claro que uma estratégia mais ambiciosa era necessária se os gregos quisessem vencer o conflito. Com a inspiração divina de Atena, Odisseu teve a brilhante ideia do cavalo de madeira. Ele mandou carpinteiros construírem um enorme cavalo no qual poderia esconder vários soldados gregos. O truque era persuadir os troianos a levar o cavalo para dentro das muralhas da cidade. Odisseu primeiro fez com que todos os gregos abandonassem seu acampamento e navegassem para fora de vista, ancorando na ilha de Tenedos. Isso deixou apenas o cavalo sozinho na planície com um homem deixado para trás, Sinon. Ele fingiu ter sido caçado pelos gregos como inimigo e vítima de sacrifício em potencial. Ganhando sua confiança, ele então começou a contar aos crédulos troianos uma história de Galo e Tor sobre Atena estar indignada com o roubo de sua estátua, ela punindo os gregos e dizendo-lhes que a única maneira de voltar aos seus bons livros era construir um gigantesco cavalo de madeira em sua homenagem e navegar de volta para casa. Caindo no anzol, na linha e na chumbada pela história, os troianos devidamente arrastaram o cavalo para a cidade para ficar do lado de fora do templo de Atena. Com exceção de Laocoon e Eanias, os troianos então começaram a festejar a noite toda em comemoração por finalmente vencer a guerra. Quando a festa finalmente terminou e os troianos estavam dormindo em um estupor de embriaguez, Sinon disparou um sinal para os navios gregos que esperavam e eles retornaram prontamente às costas de Troia. Odisseu e seus companheiros guerreiros gregos então desceram de dentro do cavalo, abriram os portões da cidade e o exército grego derrotou os troianos, profanando templos e massacrando impiedosamente todos. Uma consequência infeliz do comportamento pouco galante do grego em Troia foi que os deuses os puniram garantindo que muitos de seus navios sofressem um desastre na viagem de volta para casa. Um dos poucos sobreviventes foi Odisseu, mas somente após uma viagem incrivelmente prolongada de desvios e desventuras que são contadas na Odisseia de Homero. Retomando a viagem mais uma vez, mais escalas infelizes ocorreram em Lastrigônia, onde os gigantes locais, liderados por Antifates, atacaram e mataram muitos do grupo atirando neles com enormes pedras. Os poucos sobreviventes então chegaram em um único navio para a Aeaea, uma ilha pertencente à feiticeira Oquirque, onde mais problemas aguardavam os viajantes sitiados. A deusa transformou um grupo de viajantes em porcos e Odisseu só conseguiu resolver a situação com um presente de Hermes. O deus mensageiro deu ao herói Moli uma planta que o tornava imune aos feitiços de Circe. No entanto, os dois se deram muito bem e se tornaram amantes, fazendo com que Odisseu estendesse sua permanência por um ano inteiro. Por fim, resolvendo continuar sua jornada para casa, Odisseu foi aconselhado por Circe a visitar o submundo e buscar o conselho do vidente Tebano Tiresias, que lhe daria instruções de viagem. Em sua jornada para lá, o herói conheceu sua mãe, Anticleia, que havia morrido de tristeza pela ausência contínua de seu filho.
Ele também conheceu muitos heróis caídos, como Hércules, Aquiles e Agamemnon. Ao retornar ao mundo dos vivos, Circe deu um último conselho a Odisseu. Isso era para tomar cuidado com as sereias, criaturas de pássaros com cabeças de mulheres, que arredavam os transeuntes com seu belo e encantador canto. Consequentemente, quando o navio do herói passou pela Ilha da Sereia, ele instruiu sua tripulação a tapar os ouvidos com cera enquanto ele próprio era amarrado ao mastro do navio para que pudesse ouvir o canto divino, mas não ser aprisionado por ele. Passando com sucesso pelas sereias, o herói e seus poucos tripulantes restantes tiveram que negociar os mares terríveis, entre duas rochas habitadas pelos monstros Skyla e Charybdis. Mais 6 tripulantes foram perdidos aqui, mas o navio sobreviveu para continuar sua viagem de volta para casa. Uma breve parada em Triniquia se transformou em uma estada de um mês devido ao mau tempo e os gregos ficaram sem comida. Apesar do conselho anterior de Tirésias de não tocar nos rebanhos de Elios, parte da tripulação faminta, liderada por Euríloco, abateu vários dos animais para a alimentação. Indignado, Elios fez o navio virar quando deixou Triniquia e o único sobrevivente do desastre foi Odisseu, que, após 9 dias à deriva, foi parar nas costas de Ogygia. Aqui o herói passou 5 anos aprisionado, mas também desfrutando dos encantos da ninfa Calipso e com ela tendo um filho, Nausitores. No entanto, para dar crédito ao nosso herói, apesar da oferta de imortalidade e juventude eterna, Odisseu decidiu que deveria tentar mais uma vez retornar à sua terra natal. Calipso, instigado pela intervenção divina, ajudou o herói a construir uma jangada na qual ele partiu para Ítaca mais uma vez. Poseidon, no entanto, mais uma vez interveio com rancor e causou uma terrível tempestade que quebrou a jangada em pedaços. Odisseu então apareceu nu e espancado na ilha de Scheria, lar dos Fiácios, direto para os cuidados simpáticos de Nausica, filha do rei Alquinous. Restaurado com plena saúde e vigor, o herói recebeu um dos navios mágicos feacianos que não precisavam de capitão para dirigir. Com esta embarcação, Odisseu finalmente voltou para Ítaca. No entanto, assim como Polifemo havia prometido, nem tudo estava bem no palácio do rei. Depois de 10 anos longe, Odisseu foi praticamente esquecido, apenas sua esposa Penélope manteve a fé no rei há muito perdido. Atena deu ao herói uma atualização sobre tudo o que havia acontecido em sua ausência. Considerados mortos há muito tempo, muitos pretendentes procuraram a mão de Penélope e os pretensos reis passaram a residir no próprio palácio. Penélope constantemente adiava a decisão de se casar novamente e esperava contra a esperança de que seu marido ainda estivesse vivo em algum lugar. Consequentemente, para levar a situação a uma crise, os pretendentes planejaram matar seu filho Telêmaco na primeira oportunidade. Seguindo o conselho de Atena e exercendo sua famosa inteligência ágil, Odisseu se vestiu de mendigo e visitou o palácio pessoalmente para avaliar a situação. Apenas a velha empregada de Odisseu, Euricleia, reconheceu o herói de uma cicatriz distinta em sua perna e também seu fiel cachorro, Argos, conheceu seu antigo mestre, mas morreu tragicamente assim que os dois se reuniram. Revelando-se a seu filho Telêmaco, recém-chegado de Pilos, Odisseu planejou uma estratégia para libertar o palácio de todos os parasitas e recuperar sua autoridade legítima. O herói, ainda em seu disfarce de mendigo, foi maltratado pelos pretendentes do palácio e foi alvo de muitas piadas cruéis, mas a vingança logo seria feita. Penélope desafiou os pretendentes que, se um deles pudesse amarrar o enorme arco que pertencera ao velho rei e depois atirar uma flecha em 12 pontas de machado, ela se casaria com ele. Claro, nenhum dos infelizes pretendentes tinha a força necessária para encordoar o arco, muito menos atirar com ele. Então subiu o mendigo e, para um coro de zombarias céticas, inacreditavelmente, encordoou o arco com facilidade e disparou uma flecha direto nas cabeças dos machados. Abandonando seu disfarce, Odisseu revelou sua verdadeira identidade e espalhou o pânico entre os pretendentes. Não haveria fuga para os intrusos porque, como planejado, Telêmaco havia fechado todas as portas e removido as armas montadas nas paredes. Odisseu então casualmente escolheu os pretendentes um por um com seu arco temível e assim recuperou seu reino há muito abandonado. O casal real, novamente reunido após 10 longos anos de separação, viveu feliz para sempre, ou não? Pois em uma trágica reviravolta final, um idoso Odisseu foi morto por Telegonos, seu filho com Circe, quando ele pousou em Ítaca e na batalha, sem saber, matou seu próprio pai.
Odisseu é um tema popular na arte grega antiga, aparecendo em vasos, moedas, esculturas, tripés e faixas de escudos de toda a Grécia e é frequentemente identificado por seus pilos, um chapéu de feltro cônico. Cenas em cerâmica de figuras vermelhas e negras do século VII ao V a.C. retratando Odisseu incluem a missão a Aquiles, a briga com Ajax sobre a armadura de Aquiles, o roubo do Paleition, cegando o Ciclope, lavando-se nas margens de Scheria e se vingando dos pretendentes de Penélope. O tema do cavalo de madeira é surpreendentemente incomum na arte grega, mas é notoriamente representado em um relevo de argila de Mykonos c. 670 AC. Uma célebre representação de Odisseu e as sereias é encontrada em um cetame ático de figuras vermelhas de Vulci c. 450 AC.